a objetividade pelo Dr. Medina Carreira em termos do Estado Social, etc. Mas há outros motivos. Portanto, nós convidamos o espectador que não tenha sido seduzido pelas emissões futebolísticas a acompanhar-nos. Não há de ser fácil. Não há de ser que alguém fácil. esteja connosco. Não há de ser fácil porque está a jogar o Brasil. Eu sei. Enfim, está o Brasil. o Brasil é o Eu sei, Brasil. mas podem depois fazer a revisão. Claro, mas nós não vamos Da pensar matéria nisso. dada. E há aqui um aspecto muito interessante que eu acho que é importante partilharmos com todos, que é, desde os anos 80, os meios de comunicação das sociedades aumentaram imenso. As estradas, as infraestruturas, o Informática. telefone, a internet, tudo isso aumentou fantasticamente. Ainda bem. E ainda bem, foi uma notícia ótima. O que é que aconteceu no setor privado? Qualquer grande organização prestadora de serviços racionalizou a rede. Seguros, assistências técnicas, informáticas, consultorias, distribuições, todos eles, o que é que fizeram? Racionalizaram a rede. O que é que o Estado português fez? E racionalizou a rede. Pode concretizar. Posso. Na generalidade dos casos, o que é que o setor privado fez? Concentrou muito as suas atividades em unidades mais complexas, com pessoas mais competentes, e depois usou meios de distribuição e de ligação aos seus clientes muito eficientes. O Estado, em vez disso, o nosso Estado, teve um pecado realmente terrível, que é, sempre que acha que uma entidade não está a funcionar bem, cria-se outra. Cria outra. Judite, é interessantíssimo ler os diplomas de criação das entidades. As entidades públicas, quando são constituídas, há sempre um diploma legal. Sim. A fundamentação é sempre dizer que a anterior não funcionava. Tivemos o exemplo recente, um banco do Estado, achámos que não funcionava bem em certos aspectos, criámos outro. Mas se esse não funcionar bem, esperemos bem que Cria-se não. outro. Cria-se outro. Portanto, há imensos exemplos em que é como que uma estratégia galopante. Por acaso não tenho nenhum desses textos. Era capaz de ser um bocadinho hilariante ler essas coisas. Mas posso-lhe dizer por exemplo, de memória. Os municípios têm, obviamente, uma função muito importante, que é de licenciamento das obras, da habitação e da requalificação urbana. Sim. Os nossos centros são o nosso legado histórico mais valioso, deve ser beneficiado, deve ser preservado, portanto a reabilitação é muito importante. Criaram-se muitas sociedades de reabilitação com o fundamento que o município não estava a funcionar. O que é uma coisa extraordinária. Então os serviços municipais são pagos porque os nossos impostos não estão a funcionar, então devem passar a funcionar. Aí talvez tenham existido outras motivações, não é verdade? Que sim. Mas, portanto, o Estado, olha, é como se fosse este copo que caiu ao chão e fragmentou-se em não sei quantos pedaços. E, portanto, o nosso Estado é um Estado fragmentado. Um Estado fragmentado é um Estado falido. Qualquer grupo privado que tivesse adotado essa estratégia tinha falido. Nós não falimos porquê? Porque injetámos mais impostos. Não, e pedimos dinheiro emprestado. E pedimos dinheiro emprestado. Em que Foi momento pior. é que podemos identificar essa aceleração em termos de complexidade do Estado? Mas é que a complexidade ainda temos outro motivo que vamos discutir daqui a bocadinho. Sim, mas o pecado original, situa-se anos 90, nos anos com 90. o crescimento, com o encantamento em relação ao dinheiro fácil, às dinheiro taxas da de União juros Europeia. Então baratas, começas nos aos dinheiros governos comunitários. do professor Cavaco Silva? Volta-nos 92, 93, 94. Temos aí No um primeiro segundo gráfico. segundo governo, Sim, porque exatamente. em 95 é verdade. temos a chegada ao poder de É António verdade. Guterres. Exatamente. Sim. Temos talvez esse primeiro gráfico Temos mostra, exatamente um primeiro gráfico que que nos permite mostra ver a a evolução. do número de entidades. Vamos então ver como é que as coisas têm evoluído desse ponto de vista da dimensão do Estado. O salto Não aqui é de este. 91 em diante. Não, Não. de facto não é este. Não, este é o dos impostos. Este é o dos impostos. Mas nós hoje não temos nenhum de impostos, pois não? Não, este não era. Este está extraviado, coitado. é Pois de outra está. emissão. Então Não, este entra no próximo dia. só temos este gráfico. Não, há este. Não, mas não há. Não há. Pois, pelos vistos, não há. Sim, mas eles foram enviados para cá. Pronto. Pronto, mas o nosso realizador está aqui a dizer-me pelo auricular que, Mas olha, não faz que é mal. um instrumento precioso. Ai, olha. facilmente. Então não sei quem é que... não, Então espera aí, vamos lá. Pode ser que eu consiga mostrar para a Câmara. E o professor Valadares Tavares Eu e explico. o Dr. Medina vai É comentar. muito fácil Eu vou mostrar explicar. aqui para a Câmara. Ora bem, para a é o minha dos- Câmara, para esta... Ok, então vai... Vê-se muito bem. Pronto, Vê-se perfeitamente. acho que sim. São os vários tipos de entidades. Temos administração local, que é a primeira zona À do esquerda. gráfico, à esquerda. Esta zona aqui. Exatamente. Ok, aqui, Depois, portanto, é a administração local, é o que peso da aumentou administração local. bastante entre 83 e 2013. Depois temos a administração regional,
Que é esta Exatamente, aqui é a segunda. Depois, curiosamente, a administração direta, portanto, no fundo, são as direções gerais, essa é que diminuiu. Porque é sobre essa que tem incidido muito a atenção política. Aqueles últimos programas de reorganização, em fundo, em organismos, etc., tem acontecido isso. Sim. Mas depois, a administração indireta, os institutos aumentaram bastante, as empresas públicas aumentou muito, e a conclusão é muito simples. Em 2013, em vez de termos metade das entidades que devíamos ter nos anos 80, como aconteceu com o setor privado, temos o dobro. Pois isto realmente é um bocado surreal, não é? É surrealista. Ora bem, professor Valadares Tavares, há aqui uma coisa, desculpa, antes de avançar no seu raciocínio, peço desculpa. A que é que se deve este aumento das empresas públicas, que é o mais significativo em relação a todas as outras administrações? Em muitos casos, às empresas públicas municipais. Que bem parecia. Que é a tal lógica de empresarialização do Estado. Okay. Pronto. Mas deixa-me explicar que isto é talvez importante partilhar com os espectadores. Porquê é que isto é mau? É mau porque é caro, é evidente. Qualquer organização privada tinha falido, mas também é mau por outros motivos. Por exemplo, há um problema que aqui tem sido discutido muitas vezes e que é muito interessante, que é a questão dos licenciamentos. O que é o licenciamento? É a autorização, não é? É eu, cidadão, empresa, querer abrir uma creche, um pré-escolar, uma escola de música, uma empresa da aquacultura, preciso de uma licença. Porquê é que é muito difícil obter uma licença neste país? Em parte por causa disto. Porque qualquer assunto tem que passar por muitas entidades. E quantas mais aparecerem, pior. Eu acredito piamente que os nossos governantes há décadas que estejam interessados em simplificar o processo de licenciamento. Mas não conseguem. Porque, repare, um assunto passa por 10, 20, há casos que passam por 40 entidades. Aquele programa do engenheiro José Sócrates não teve resultados concretos, o Simplex? Sim, não, isso é diferente. Sobre isto. O Simplex incidiu sobre a relação entre o cidadão e a administração. E aí há boas notícias. Desde 2002 a 2009, todo o programa de webização... As lojas de cidadão funcionam bem. Mas olha que agora isso é uma péssima notícia. Eu li há dias num blog, aliás, uma anotação da doutora Margarida Correia da Guiar, que diz que o de Sete Rios, suponho eu, que aquilo está tudo danificado, não funciona. Péssima notícia, não sei o que é que aconteceu. Mas repare, portanto, uma coisa é a relação entre o Estado e o cidadão. E essa melhorou muito, sim, pode ser. E toda o e-government, a administração pública e eletrónica, funcionou, evoluiu muito bem, e era mais um motivo para evitar esta fragmentação. Mas isso, infelizmente, não foi potenciado. Por outro lado, em muitos casos há mais organismos, mas há pior atendimento. Há boas práticas, muitas vezes não são generalizadas. Deixe-me dar-lhe um caso concreto que interessa aos espectadores. A minha mulher teve que tratar da renovação do cartão de cidadão. Sim. Hoje em dia pode fazer a marcação da hora. É uma notícia ótima, que muitas pessoas não sabem. Sim. Portanto, ela em 10, 15 minutos tratou do assunto. É uma boa prática. Não significa mais funcionários, nem mais balcões. Significa melhor organização. A Judite pode-me perguntar. Então, e a renovação da carta de condução? E este documento? E aquele? Nada disso está assim. Porquê? Ninguém sabe. Não, mas a pessoa pode ir à loja do cidadão e tratar dessas coisas todas. Mas está muitas vezes, muitas horas à espera. Se for a certas horas à loja do cidadão, vê uma fila que atravessa vários passeios e eu penso que estou num país do terceiro mundo. Sem necessidade. Exato. Portanto, é o problema dos licenciamentos, é o problema da má organização e depois há um problema que é uma doença do nosso Estado, enfim, aquelas pessoas que contactem com a administração sabem disso, que é o conflito de competências. Como há muitas entidades, de um modo geral, cada entidade nunca sabe exatamente se é ela ou se é outra. Cada entidade quer ser ela. Uma questão de sobrevivência. Quer ser ouvida. Portanto, esta expressão de ser ouvido no processo é uma expressão que tem um aspecto mítico. Porque se deixarem de ser ouvidas, desaparecem. Sim. Olha, bom, o ser ouvido e esse conflito de competências, há uma experiência muito interessante. O primeiro-ministro Tony Blair, quando organizou e conduziu o processo de reforma da administração pública, que foi muito bem conseguido, sempre que havia um conflito de competências, acabava com os organismos. Sim. É uma solução. Não é salomónica, é saxónica, com imenso resultado. Se nós aplicarmos aqui no nosso país, também temos muito sucesso. Pois, portanto, mas, ou seja, ele tinha coragem para arriscar ficar com alguns inimigos, não é? Mas sabe uma coisa... Não tinha medo. Mas, Judite, este gráfico é interessante porque mostra que, no fundo, há dois tipos de reformas da administração pública. Há aquelas dos pequenos ajustamentos. Pronto.
que há uma pequena evolução neste sentido ou naquele, há um desafio deste tipo ou daquele, e temos que fazer pequenos ajustamentos. E há as outras situações em que precisamos de uma reforma disruptiva, que é o nosso caso. O nosso país não aguenta um Estado com esta dimensão. Então, e o encerramento daquelas... De vários institutos públicos, fundações, melhor dizendo, foram mais fundações. Foram fundações, não foram provavelmente encerradas, foram reduzidas as transferências. Algumas foram reduzidas. E os subsídios também foram reduzidos. Reduziu-se o dinheiro. Aí é que está, mas são realmente dimensões muito pequenas para esta enorme dimensão. Portanto, este é um problema que eu acho que mais cedo... Sabe que eu rio-me interiormente quando ouço falar da reforma do Estado. Em Portugal estas coisas grandiosas nunca acontecem. Pois não há tempo, não há acordo, há interesses sempre conflituantes. Eu suponho que as reformas a fazer são reformas desta dimensão, nestas áreas mais manejáveis, chamemos assim. Professor Valadares Tavares, se existisse coragem para já vamos ver. Esse qual é? Esse é o 2. É a complexidade legislativa do nosso país. Vamos ver. Eu vou mostrar para a Câmara. A evolução do número de páginas do Diário da República, primeira série, em média por Governo Constitucional. Cada barra dessas é um governo. Recuperamos os gráficos. Está a ver? Assim, a Seleção Nacional pode não conseguir o milagre com o Gana, mas nós conseguimos o milagre de recuperar os gráficos. E veja, agora tem que referir quem foram os chefes do governo. Vamos lá. Isto é interessante porque mostra que, no fundo, para que todos percebam, o Diário da República é o jornal oficial do nosso Estado, a primeira série é onde são publicados os documentos importantes, as leis, os decretos-leis, etc. E, portanto, o número de páginas mostra a complexidade, a produção. E o que se vê é que os governos que foram dirigidos por Francisco Sá Carneiro, que é a primeira barra, Pinto Balsemão, portanto, da esquerda para a direita. Portanto, aquela primeira barra azul é porque não se vê muito bem. Silva, a primeira barra do lado esquerdo é Francisco Sá Carneiro. Cerca de 4, não chegava a 4 mil páginas. Pinto Balsemão, governo Pinto Balsemão. Depois é Mário Soares, a barra verde. E o primeiro governo de Cavaco Silva. E o primeiro governo de Cavaco Silva. Todos eles estão numa média de 4 mil páginas por ano. A partir daí, e aliás isto tem a ver com... por governo, não é por ano. Desculpem, número de páginas anuais, é a média anual. É por ano. É sempre a média anual, mas é a média anual para cada um daqueles 4 mil páginas por ano. Isso tem a ver com a sua pergunta de há bocadinho. É o tal disparar da dimensão. É o segundo mandato corresponde ao disparar também da complexidade. Sim. E aí há realmente aquele aumento do segundo governo de Cavaco Silva, do terceiro governo, de António Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes. Governo está a par de Cavaco Silva. O vermelho do meio, Grená, de quem é? O segundo governo de António Guterres. Depois a seguir é Durão Barroso. É Coluna Verde. Depois Santana Lopes. Santana não chegou a ter tempo. Não, desceu um bocadinho. Santana Lopes desceu um bocadinho. Depois voltou a subir com José Sócrates. E que depois baixou também um bocadinho. E agora Passos Coelho. Mas mesmo assim estamos em níveis muito altos. Agora estamos com quantos milhares de páginas? Cerca de quase 7 mil, média anual. Portanto, isto é importante as pessoas saberem. Exatamente. Se calhar os nossos governantes até nem sabem. Não sabem. Eu acho que não também. Não ficavam impressionados. Dava uma reportagem. Dava uma reportagem. Passamos de 4 mil páginas ano do Diário da República para 7 mil páginas. Há uma boa notícia, é que o Diário da República agora é eletrónico. Portanto, escusam de deitar abaixo tantas árvores para produzir o Diário da República. A má notícia é que todos os cidadãos, as comunidades e as empresas deste país veem-se aflitíssimos para conseguirem entender o que está a acontecer. Mas, professor Valadares Tavares, explique-nos como é que houve este aumento. O que é que este aumento reflete na prática? Reflete confusão de pensamento. Eu acho que devemos ser objetivos no que dizemos. Se virmos o que está a acontecer nas várias áreas legislativas, não há propriamente um pensamento legislativo estruturado que seja traduzido num diploma e depois executado. Há uma amálgama de alterações. E é por isso que, como há essa amálgama, ou uma sopa, se quiser, de alterações, cada diploma altera não sei quantos, para o mesmo governo. Por exemplo, o emprego público já foi corrigido por este governo várias vezes. O Estatuto da Aposentação já teve 40 alterações. Ou seja, em vez de termos uma visão que, em princípio, deve ser preparada na oposição por governo sombra, portanto, quando uma força política está na oposição, deve ter um governo sombra e um trabalho
muito aprofundado daquilo que pensa fazer, se ganhar as eleições, deve legislar. E é por isso que, teoricamente, no ciclo da legislatura de 4 anos, o primeiro ano deve ser o ano de muita produção legislativa. Ora, se passarmos agora ao segundo gráfico... Sim, que era o gráfico... Que estava a aparecer. Exatamente, a evolução vemos de páginas exatamente o contrário. Sim. Vamos pôr este gráfico no ar, esta linha. Já é esse. Então, aqueles mínimos do que são os anos do início da legislatura. Portanto, as equipas das forças políticas que ganham as eleições e que estavam na oposição, quando chegam ao poder, em vez de terem esse pensamento estruturado, essa visão estratégica e esse delinear estável legislativo, pelo contrário, no primeiro ano estão a estudar os dossiês. E depois os outros anos da legislatura, que deviam ser anos de execução e de avaliação, é que são anos de produção legislativa. E, muito curiosamente, o último ano, geralmente, é o ano em que há, digamos, a intensidade máxima, a aceleração máxima. E depois muda o governo e volta tudo à estaca zero. Isso é cíclico. Está a ver? Mas olha que são diferenças muito sensíveis. Quer dizer, aqueles mínimos são sempre o início de cada legislatura. Portanto, valia muito a pena tentar explicar aos nossos políticos que é preferível fazer um trabalho de casa e, no ano antes da legislatura, fazem o estudo que depois vão fazer quando vão para o governo. Mas, professor Valadares Tavares e Dr. Medina Carreira, se nós olharmos para isto do ponto de vista de uma grelha de análise política, concluímos que os partidos que se alternam não estão preparados ao nível do trabalho de casa para chegar ao poder, ponto número 1. E, por outro lado, este gráfico também reflete o facto de algumas legislaturas terem sido interrompidas subitamente. O caso da demissão de António Guterres, o caso da saída de Durão Barroso, os 7 meses em que durou o governo de Santana Lopes e, portanto, ninguém está com o trabalho feito porque são todos apanhados desprevenidos, não é? E sabe bem qual é a justificação sempre que é dada. É que, afinal de contas, os problemas eram diferentes daqueles que nós sabíamos. Exato. Bom, mas então é um déficit de trabalho de casa. Quer dizer, se o aluno chega à escola e diz que não sabe fazer o exame porque não estava preparado, o problema devia estar, não é? Portanto, há aqui um déficit que, aliás, o Dr. Medina Carreira, há tempos, numa destas emissões, discutia muito isso. A necessidade de haver governos sombra estruturados e com trabalho aprofundado. E nós não temos essa característica. E sombra e anunciados previamente. Porque vale mais a pena conhecer o elenco governativo previamente do que os programas eleitorais. Mas os partidos principalmente os que se alternam no chamado arco da governação, têm grupos de estudo, têm sempre grupos de estudo. Isso já passou. Mas, pelos vistos, agora, tem sempre umas e há 10, 15 anos Passos Coelho, Manuela Ferreira Leite tinha um grupo de estudos. Sim, Passos Coelho também tinha, o Dr. Medina Carreira até lhe chegou a dar algumas opiniões. Isso estava institucionalizado nos primeiros governos. Eu penso que tem havido um processo de decadência. Esta questão dos diplomas legislativos, aquilo de que me recordo e que me permite dizer alguma coisa, é que isso depende muito de cada ministério. Nem é o ministro que controla, nem nada. É a Direção-Geral, arranja lá depois manda-se para o Conselho de Ministros, vai e aprova-se, ninguém sabe bem porquê. Cada ministro só está preocupado com o diploma que respeita à sua área, porque conseguinte isto depende muito de impulsos. Não há uma lógica global. E há uma tradição legislativa de muita complexidade. Portanto, o Estado português, com toda esta complexidade, é um Estado complicado. Eu fui diretor-geral e presidente do Instituto em vários ministérios. Eu não me lembro, quando vinha para cá, estava a tentar lembrar de alguma vez me dizerem que havia um problema simples. Não há problemas simples no Estado português. O Estado português só tem problemas muito complicados. E, portanto, torna-se um Ou Estado... são as pessoas que são complicadas? As duas coisas. E, portanto, torna-se um Estado opaco, que é muito difícil compreender como é que funciona. Eu várias vezes tenho tido contactos com investidores estrangeiros que me pedem ajuda até para entenderem como é que o país funciona. É muito difícil e muitas vezes eles desistem. Eu estou convencido que, por exemplo, em relação à atração do investimento estrangeiro, isto é um tema aqui interessante, era muito melhor termos um sistema simples, transparente e que as pessoas entendessem como funcionava, no que respeita aos licenciamentos, às licenças, aos impostos, etc., do que estar a baixar ou a subir um ponto no IRC. Porque as pessoas assustam-se com esta nossa complexidade. Eu lembro-me de um deles, uma vez, era um americano, no fim me disse, olha, Luís, muito obrigado, eu não vou investir, mas eu sugeria que vocês escrevessem um livro, um guia. Como é que um estrangeiro
pode funcionar aqui neste país, em termos de atividades empresariais, geração de valor, criação de riqueza. Ele desistiu por causa disso, exatamente? É porque é muito difícil. E depois há muita incerteza. Nunca se sabe bem se é assim, se é de outra forma, e se no próximo mês vai mudar. Eu tenho um amigo que fez um investimento grande, por exemplo, neste momento, no Luxemburgo. Eu perguntei qual tinha sido o motivo, se eram impostos mais reduzidos, etc. Ele disse, não, é fundamentalmente porque eu tenho um contrato com o Estado de Luxemburgo que durante 20 anos não vai alterar as minhas condições de funcionamento. Pois, deixe-me dizer-lhe uma coisa que se vai aqui repetir daqui a uma semana. Há um instrumento no âmbito dos impostos que é, digamos, uma informação vinculativa. Pois. Eu quero saber qual é a solução para uma determinada situação e a administração fornece vinculativa. Mas a partir do fim de um ano pode alterar. Exatamente. Bom, dizer, não interessa coisa nenhuma, como está bem a ver. E esse meu amigo teve um contrato com 20 anos. Exato, isso. Aqui é o contrário. Garantem por um ano, mas não mais. Bom, é mais de um ano, ninguém tem interesse nenhum. E paga-se, aquilo é caro. Talvez seja essa a razão pela qual nós não estamos, de facto, a conseguir atrair investimentos estrangeiros. Não, são várias, mas essa é porque é muito importante. Não se percebe bem porquê. Porque temos tudo bom, não é? É um país seguro, um ótimo clima, boa comida. Mas tem um Estado pesado. Pois, mas alguma coisa realmente Mas aqui já se falou N vezes do problema da simplificação. Com a doutora Zita Seabra, que está sempre embrenhada nesse tipo de problemas lá por causa dos negócios dela. Mas deixe-me dar-lhe uma explicação anedótica, que aliás já dei aqui. Porquê é que é tudo complicado? Tendencialmente o ministro nunca aceita uma coisa simples. Não. Eu já me ouvi explicar isso aqui. Isto tem ar de anedota, mas é assim. O ministro está sossegado no gabinete e vem o diretor-geral. Você foi diretor-geral, se calhar já aconteceu consigo. Você leva uma coisa simplicíssima. E o ministro acha que, digamos, face à sua capacidade intelectual, isto não joga bem. E por conseguinte diz que não. Tudo o que é simples é reprovar. Se um sujeito, um diretor-geral, uma coisa complicadíssima... Na fase atual passa para um assessor, certamente muito jovem, alguns são ex-alunos meus de há poucos anos, e que fará uma solução muito complicada porque isso permite exibir a sua profundidade de tratamento do assunto. Mas isto é tendencialmente assim. Isto é assim. Não há nada simples na nossa administração pública. Nada, rigorosamente nada. E também há interesse em ter coisas complicadas, porque isso concede um espaço de manobra decisória muito maior. Se for uma coisa complicada, o diretor-geral, o chefe de repartição, seja quem seja, tem muito mais possibilidades de dizer que não, pedir esclarecimentos, quer dizer, andar a atrapalhar a vida dos outros. Sabe, eu sou professor de Engenharia de Sistemas e a questão da complexidade está muito estudada. Tivemos um prémio Nobel, o professor Herbert Simon, que se dedicou fundamentalmente a isso. A questão da complexidade é muito cara. Eu, quando dava aulas, dizia assim, se vocês quiserem soluções complexas, adotem soluções complexas. Mas depois fazia assim a mão, vejam se têm dinheiro na carteira. Porque é muito caro ser complexo. E talvez pudéssemos agora ver o gráfico seguinte. Que é o gráfico 4? Que é a questão da evolução das compras públicas, mais uma vez, e que é um dos assuntos que nos preocupa. E em que se está a ver, a barra azul é aquilo que o Estado gasta nas aquisições de bens, de serviços, despesas correntes. Temos aqui as limpezas, as seguranças, as contabilidades, as informáticas, os materiais, enfim, tudo isso, entre 2000 e 2011. E, portanto, o aumento é muito grande. A população é a mesma. E, portanto, isto é de explicação muito difícil. Quer dizer, eu não consigo explicar ao cidadão que, nestes anos, até teve que reduzir muito o seu consumo, que o Estado, para funcionar, necessita gastar mais. A outra barra, já agora convinha manter, a outra barra vermelha é o investimento. E esse, como aliás o Dr. Medina Carreira tem explicado em várias emissões, está a diminuir muito. O que também é preocupante. Porque este aqui é investimento quê? Total? Investimento total, formação bruta de capital fixo. O que significa que começamos a ter instalações velhas, hospitais antiquados, equipamentos que começam a necessitar de ser substituídos. Portanto, nós não podemos continuar a reduzir mais esse investimento público. Agora, as aquisições de bens e serviços e as outras despesas correntes aumentaram muito. E, aliás, da última emissão para agora... 14 milhões? Exatamente. Sim, 14 mil milhões. 14 mil milhões. Se fossem 14 milhões era ótimo. Mas, de facto, quando esteve aqui há um par de meses. Então, estas é que são as gorduras do Estado. Aqui é que estão as gorduras do Estado. É aqui que estão as gorduras do Estado. Mas há um instrumento até que permitiria controlar que é a contratação eletrónica, mas que tem sido sempre recusado. Qual instrumento? Ouça uma coisa, Justito, é muito fácil explicar isto. A maior parte das compras são compras de baixo valor, não são grandes concursos públicos. Não estamos a fazer uma ponte, não estamos a fazer um edifício. Estamos a comprar muitas vezes materiais de informática, serviços de segurança, etc. São
baixo valor. Quando são alto valor, fazem-se concursos públicos através da internet, com toda a transparência. A baixo valor, continuamos a usar sistemas de convite que, na maior parte dos casos, são enviados em papel, em subscrito, a uma ou dois possíveis fornecedores. Portanto, tem muito pouca concorrência. Sim. Quando passamos desse sistema para a colocação na net, por exemplo, o caso dos ingleses fazem isso, a Irlanda, o caso da reforma da Irlanda é muito, muito interessante, ajudou muito a resolver o problema do déficit irlandês. Quando, em vez de usarmos essa solução, tem muito pouca concorrência, um convite enviado a um ou dois ou três fornecedores.